Meus irmãos, bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio poder voltar novamente a essa amada igreja. Temos recebido os e-mails dos irmãos, os WhatsApp, alguns nos seus lares passando dificuldade na área de saúde, e graças a Deus, lá nós temos algumas fotos de alguns irmãos aqui, lá na aldeia, onde nós colocamos também os Yanomamis para estarem orando pelos irmãos. Meus amados, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Eu comecei a falar novamente nas presbiterianas nos últimos 5 anos, porque antes eu era solteiro. E o Ronaldo Lidório, ele fazia o seguinte: eu me lembro, a última vez que eu preguei numa presbiteriana, quando eu era solteiro, foi na presbiteriana em Curitiba, e o Ronaldo escreveu: pastor, casa o Paulo. E antes da mensagem o pastor falou: se tiver alguém interessado, fique na porta. Irmãos, eu não sabia o que falar naquele dia, e eu disse: eu não vou mais falar nas presbiterianas, a não ser depois que a gente casar. Aí eu casei, graças a Deus a gente voltou até essa comunhão, porque ele ficava fazendo isso com a gente. Queridos, quero compartilhar com vocês no Evangelho de Marcos. E o que acalmou meu coração nessa noite, antes de pregar na noite toda, a gente ficou orando, eu e minha esposa, porque falar da palavra de Deus não é tão simples assim. Nós trabalhamos com a tradução da Bíblia e nós podemos condenar alguém pela própria palavra de Deus. Mas o que acalmou muito meu coração foi os hinos que nós cantamos, né? Fala de tempestade, irmãos, que coisa boa, né? Parece que é ruim, mas é algo precioso. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41. Marcos, nós não combinamos nada com grupo de louvor, viu, irmãos? Isso só pode ser coisa de Deus, não é verdade, irmãos? E diz assim a palavra do Eterno: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como esperavam, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, ó Pai, nós temos o privilégio de nós podermos compartilhar da Tua palavra de uma maneira verbalizada, audivelmente, podemos até gritar essa palavra na esquina da rua, e nós certamente não seremos punidos, Pai. Temos lugares que nós não podemos fazer isso, mas graças a Deus, nessa manhã, o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos reunidos ao redor e podermos compartilharmos da Tua palavra. Senhor, eu oro agradecido no nome precioso de Jesus. Queridos irmãos, eu quero trazer um tema, e esse tema é bem simples: não temas, não tenha medo, Jesus, Ele continua no controle da situação. Certamente todos nós concordamos que a vida ela não é
indolor. Ninguém passa pela vida sem enfrentar dificuldades, problemas, provações. Ninguém passa pela vida ileso, livre de situações difíceis. As tempestades, elas chegam e muitas vezes elas desabam sobre nós, na nossa vida, querendo nós ou não, planejando nós ou não. Na realidade, a gente nunca planeja passar por uma tempestade. Nós não queremos isso. É uma coisa que nós não agendamos, queridos irmãos. Mas as tempestades da vida, elas existem. Nós não vivemos nesse mundo, especialmente nós crentes, irmãos, numa redoma. Vocês já viram o Papa, para onde ele vai numa redoma blindada, não é verdade? Vocês se lembram do Michael Jackson, que já morreu? Ele vivia dentro de uma bolha, para não ser contraído por enfermidade, mas mesmo assim morreu, irmãos. Um cirurgião do coração, amigo meu, em Curitiba, da igreja luterana, ele está justamente com o problema que ele mais cuidou dos outros, que é o seu próprio coração. Nós não vivemos, irmãos, em uma estufa blindada contra esses problemas, contra essas tempestades. Elas chegam para os jovens, para os velhos, para o doutor, para o sábio, chega para o analfabeto, chega para o crente e chega também para o descrente. E elas chegam, essas tempestades da vida, elas chegam assim de súbito, sem bater na porta, sem mandar um telegrama, um aviso prévio dizendo: olha, eu vou chegar no dia tal, sem tocar a campainha. E quando elas chegam, meus irmãos, transtornam a nossa vida. Parece que vira tudo de cabeça para baixo. E quando essas tempestades da vida chegam, parece que não chega só ela, mas vem os filhotes de outras tempestades junto. Você já passou por essa situação, queridos irmãos? Mais do que isso, queridos irmãos, as tempestades da vida, elas são imprevisíveis, elas são inesperadas, elas não marcam hora para chegar, e quando elas chegam, nos apanham de surpresa, nos jogam no chão, e aí muitas vezes nós não sabemos o que fazer. É isso que os discípulos estão enfrentando aqui. Eles estão atravessando o mar da Galileia, porque foi uma ordem expressa do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está com eles, e aquele mar era o lugar, o território tão conhecido por aqueles discípulos, e de repente, queridos, exatamente no território mais doméstico deles, no habitat mais conhecido daqueles discípulos, eles conheciam ponto a ponto, palmo a palmo, lugar por lugar daquela região. Eles enfrentam um novo problema, mas agora, querido, era algo diferente, era algo inédito que chega de súbito e apanha aqueles discípulos. E esse é um fato que sempre acontecia na vida dos discípulos, todas as vezes, em especial alguns que pescavam naquela região. Eu tive o privilégio de ficar 1 ano num quibbutz, à beira do Mar da Galileia. Quando nós fomos para formar o Complay, cada membro da diretoria na época tinha que ir para um país e mandaram para Israel. Irmãos, que coisa boa ser mandado para Israel, né? Para conhecer um outro mundo, conhecer uma outra cultura. Outro foi para a Malásia, outro foi para os Estados Unidos, outro foi para a Colômbia, e depois nós tínhamos que voltar e dar o relatório, o que aconteceu durante aquele ano, o que você aprendeu em uma outra cultura.
E queridos, na beira do mar da Galileia, para quem vive no Amazonas não mudou nada, não é verdade? Andar de canoa, pescar o peixe de Pedro, que é uma tilápia, e comer peixe grelhado na beira da praia. Irmãos, não mudou nada para mim, esse foi o meu relatório. E alguém até perguntou, quando você chegou lá, você se arrepiou? Eu disse, não, meu irmão, me arrepiei não. Foi normal a minha vida naquele lugar. Queridos, e esse fato de tempestade era comum naquele mar, que não é mar, mas é um lago da Galileia. Sabe por quê, queridos? Por causa da geografia daquela região. Esse mar da Galileia não é um mar de água salgada, é um mar de água doce. Na realidade é um lago chamado Lago de Genezaré, que ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E esse lago ele fica abaixo do nível do mar, e ele está encurralado pelas montanhas da Galileia e as montanhas de Golã. E o pico mais alto dali do mar da Galileia é o Monte Hermon. O seu topo, na maioria das vezes, está congelado. E existe um fato curioso naquela região, que o vento, quando bate nos picos dessas montanhas, ele vem ricocheteando e de repente chega ali no mar da Galileia, e o sol está quente, e aquela fusão, quando se choca, se transforma nessas tempestades imprevisíveis. E foi isso que realmente aconteceu naquele dia, naquele lugar. E queridos irmãos, as tempestades da vida são dessa maneira. Eles chegam e nós não estamos preparados para o dia ruim. Tudo está bem na nossa vida. Tudo está bem na nossa família. Às vezes não há nenhum prenúncio no horizonte de tempestade. E queridos irmãos, e de súbito, de repente, a tempestade chega na nossa vida, chega na nossa família, e nós muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Abala nossas estruturas e coloca a nossa vida em risco. Essas tempestades, irmãos, não apenas chegam repentinamente, mas elas são inadministráveis. Quando ela chega, nós não sabemos muitas vezes o que fazer, como administrar. Aqueles homens desse texto, eles eram a maioria pescadores. Eles sabiam lidar em outras situações, algumas tempestades que passaram por ali. Mas nesse momento e nesse texto, a gente vê que eles se esforçam, eles usam o melhor do seu conhecimento, de sua experiência, mas diz o texto que o barco está a encher-se de água, indo a pique, entram em um processo de colapso ali coletivo, de naufrágio. E muitas vezes na nossa vida, querido, nós enfrentamos uma situação desta maneira. Essas tempestades, elas chegam e nós não nos programamos para essa tempestade. Queridos irmãos, é uma situação que você não imaginava que vem e se instala naquele momento, na sua vida, na sua família, de forma que nós nunca nos prevíamos. E aí nós lutamos, a gente chora, a gente ora, a gente pede, a gente jejua, a gente emprega o melhor do nosso conhecimento, queridos irmãos, da nossa experiência,
Mas o problema, muitas vezes, ele acaba piorando com tudo isso. O problema não se resolve. A situação, muitas vezes, ela piora, se agrava, bate o medo no nosso coração, e nós não sabemos o que fazer. Eu me lembro, em 2007, eu peguei um avião da Gol, saindo de Manaus para Boa Vista, e depois eu iria para a aldeia. Eram 2 da manhã. Chegamos 3 horas em Boa Vista da manhã, e o avião não conseguia pousar, o aeroporto fechado. Quando o aeroporto abriu, ele tentou pousar, ele arremeteu a primeira vez. É uma sensação ruim, e eu tenho muito medo de voar, essa é uma grande realidade, irmãos. E eu estava cantando aquele hino, te louvarei e te bendirei, não importa a circunstância. Quando eu falei a circunstância, o avião arremeteu. Eu tomei um susto, me ajoelhei e disse, eu não tenho condições de cantar esse hino. Me ajoelhei no avião, irmãos. E ele arremeteu 3 vezes. Retornamos. Irmãos, arremeter 3 vezes, o avião, você sente cheiro de urina e outras coisas. Não é verdade, porque dá um medo. Então muitas pessoas estão naquelas. Voltamos, chegamos em Manaus, 4 horas da manhã, o aeroporto fechou em Manaus com a tempestade. E ele tenta pousar, não conseguia, e arremeteu mais 3 vezes, foram 6 vezes naquele voo que ele arremeteu. 5 horas da manhã, o piloto fala o seguinte, ele disse, a ética, eu preciso informar vocês, nós temos 12 minutos de combustível. Irmãos, o pavor toma conta do seu coração. E vinha do lado um pastor, que ele é piloto, ele pegou o seu brevê e disse, eu vou lá ver o que está acontecendo. Ele foi e voltou amarelo, pálido. Ele disse, Paulo, qual é o rio mais quente? Eu disse, é o Rio Negro. Ele disse, então eles vão arremeter o avião no Rio Negro e nós teremos alguns minutos para sair. Irmãos, bateu um pavor. E nessa hora que a gente percebe como nós somos frágeis. Tenta se ajoelhar, irmão, num dia bom, no meio do avião. Você não vai conseguir com tanta vergonha, mas no dia da tempestade você se ajoelha. Você ora, você luta, você faz promessa e diz, eu vou trabalhar mais para ti. E a gente acaba mentindo, orando a Deus. É verdade, irmão. Me ajoelhei, e eu era solteiro. Olha o que eu falei para Deus. A Betânia está para lá. Eu disse, Senhor, eu prometo que no próximo desafio do Ronaldo eu vou casar. Porque o Ronaldo era o padrinho, né, que ficava perturbando a gente. Irmãos, e o pastor falou e disse, pastor Paulo, eu já entreguei meu espírito. Eu disse, e eu comigo, eu disse, não entreguei não, vou lutar até o último dia. E vem o vice-presidente do Complay, Elite Cura, vem até mim e diz assim, varão, se eu pudesse escrever, colocaria, morremos como herói. E saiu voltando cantando, segura nas mãos de Deus. Aquilo me deu mais pavor, esse hino, irmão. Parecia um hino de um momento fúnebre. E eu olho assim, irmãos, e Deus, Ele é grande, Ele não perde o controle da situação. Sabe aquela nuvem escura, negra, ela dissipa. E eu saí correndo dentro do avião, bati na porta do piloto e disse, olha, tem um aeroporto logo aqui, porque lá tem um outro aeroporto. Irmãos, ele disse, vocês se segurem que eu tenho só uma chance. E nós conseguimos pousar no outro aeroporto. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, nós não conseguimos administrar quando a tempestade da vida ela chega. É duro, é cruel demais, irmãos, quando ela chega. Queridos irmãos, porém é muito importante a gente entender que mesmo quando você está irremediável, irreversível, quando parece que a única alternativa é entregar os pontos, é jogar a toalha, admitir a derrota, achar que não tem mais saída,
Meus irmãos, quando você perder o controle de todas as coisas, nós precisamos saber de uma coisa: Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é grande, irmãos, nós não mensuramos o tamanho do Deus que nós temos. Mas graças a Deus, irmãos, essas tempestades da vida, elas são pedagógicas, elas são instrutivas. Essas tempestades, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos ensinar alguma coisa e nos fortalecer. Eu li um livro de um americano chamado A Dádiva da Dor. Extraído do momento de tristeza, de angústia, da aflição, do problema, da enfermidade, a dádiva daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu sinto dor 24 horas, irmãos. Alguma coisa Deus quer falar comigo, porque se eu chegar no púlpito, eu chegar entre os Yanomami para pregar, a dor passa. É incrível isso. 12 bicos de papagaio, mais de 4 hérnias de disco, e temos que caminhar longa jornada com os Yanomamis. Mas uma coisa eu não posso fazer, eu não posso reclamar, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio que qualquer hora Ele pode fazer alguma coisa. Queridos irmãos, essas tempestades, elas não vêm para nos derrubar, elas vêm para nos levantar e fortalecer a musculatura da nossa alma, para que nós possamos ter mais fé naquele em quem nós realmente estamos crendo, queridos irmãos. Eu gostaria que você pudesse dar uma olhada nesse texto mais profundamente comigo nessa manhã, queridos irmãos, para que a gente possa extrair algumas verdades preciosas. Se nós olharmos esse texto, a gente vai ver que esse texto ele é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está no versículo 38, queridos, é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus, quando eles dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta que rege esse texto está no versículo 40, e a pergunta de Jesus aos discípulos: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira e última pergunta que rege esse texto está no versículo 41, e a pergunta dos discípulos entre eles mesmos, quando perguntam assim: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Meus irmãos, vamos considerar essas 3 perguntas nesse texto. O conteúdo aqui, o contexto aqui prova que Jesus havia passado o dia todo à margem do lago da Galileia, ensinando as parábolas do reino. E depois de falar, dialogar, ensinar o dia inteiro, Jesus está exausto, ele está cansado. Então ele chega para os discípulos no final daquele dia, sendo já tarde, dizendo assim no versículo 35: Passemos para outra margem. E eles entram naquele barco, irmãos, para atravessar por ordem expressa do Senhor Jesus. E diz o versículo 38, que quando Jesus entra, Jesus vai para a polpa, para a parte de trás do barco, pega um travesseiro, ele deita e ele dorme. E desta forma, quando Jesus pega no sono, quando ele dorme, imediatamente surge aquela tempestade inesperada. Queridos irmãos, naquele trajeto, a tempestade chega, e eles estavam no meio daquele mar. E quando a tempestade chega, os discípulos, eles não vão imediatamente acordar a Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque eles confiavam na experiência deles.
Eles tentam o quê? Controlar a situação. Eles tentam administrar a situação. E Jesus, ele está dormindo porque ele era perfeitamente homem, e como homem ele teve sede, teve fome, teve sono, teve cansaço, e precisou dormir para recarregar as suas energias. Queridos irmãos, mas depois que aqueles discípulos já haviam tentado fazer de tudo, eles haviam esgotado todas as suas iniciativas, todos os seus esforços, os discípulos começam a entrar em pânico e eles ficam desesperados, queridos irmãos. O barco está indo a pique, e neste contexto que eles vão até a popa daquele barco, acorda Jesus com uma pergunta, só que essa pergunta, se você ver bem, irmãos, é uma pergunta que tem tom de censura e de acusação. Olha o que eles estão falando para o Senhor Jesus no versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? É uma pergunta que, com tom de censura e acusação ao próprio Filho de Deus. E eu penso, queridos, que essa é a minha e a sua reação quando chegam esses problemas. Porque a gente ora, a gente jejua, e eu falei uma vez: Senhor, estou ganhando tantos Yanomami para o Senhor. Olha a minha justificativa, irmão. Querendo barganhar com o Senhor a minha cura. E disse mais: Senhor, se tu me curares, eu vou fazer mais. E o Senhor não curou. Meus irmãos, a impressão que temos é que Deus parece que nesses momentos de angústia e de aflição, parece que Ele não está olhando para nós. Parece que esse Deus não se importa conosco. Parece que esse Deus ele está inativo, talvez algo mais forte. Parece que Deus continua dormindo. Não é verdade? Porque a gente está batendo e Ele não abre a porta. A gente está pedindo e Ele não responde. Queridos irmãos, nas horas mais escuras da nossa alma, parece que Deus, Ele realmente não olha para nós. Essa é a sensação que nós temos. Nós temos muitos amigos nossos, irmãos, missionários, pastores, que estão com câncer. Parece que é algo tão negro. Quantos dos irmãos não conhecem alguém que faz parte do seu círculo de oração por esse motivo? E o pavor toma conta de nós. Porque a notícia, o diagnóstico foi ruim demais, irmãos. Sabe por quê, queridos irmãos? Que aqueles discípulos fazem essa pergunta a Jesus com tom de censura? Porque dentro da alma daqueles discípulos havia uma tempestade maior dentro deles do que a tempestade que batia contra aquela pequena embarcação. Que tempestade era essa? Talvez você esteja perguntando. Era a tempestade da crise que chegou, da dúvida, do medo, da angústia. Como conciliar a tempestade que chegou se eles estão obedecendo o próprio Senhor? Foi Jesus que disse para eles: passemos para a outra margem. Eles não podiam, eles não conseguiam conciliar isso, queridos. E é exatamente no momento que eles resolvem obedecer o Senhor Jesus que eles enfrentam aquela terrível tempestade. Ou seja, obedecer o Senhor Jesus não nos isenta de provações. Nós só passaremos por crise e por tempestade porque realmente
nós estamos obedecendo o Senhor Jesus. Esse ato de obediência ao Senhor Jesus não nos isenta de provações. Você passar por uma tempestade, porque você está na rota de colisão, é uma coisa. Você passar por uma tempestade como Jonas, é outra coisa, porque era desobediência do seu coração. Mas você passar a tempestade porque você está obedecendo a Deus, irmãos, isso parece que machuca a gente. Isso parece que é dar uma rasteira em nós. Como é que nós vamos entender isso? Se nós estamos exatamente fazendo a vontade de Jesus, quando Ele mandou você fazer aquilo que você está fazendo agora. Como é que pode, irmãos? Como conciliar isso? Queridos irmãos, por que que eles perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Certamente porque eles estão desesperados aqui com a demora da intervenção divina. Meus irmãos, a gente tem problema com o tempo de Deus, não é verdade? O tempo de Deus machuca, irmãos, porque a gente quer o agora, a gente quer o instantâneo. Às vezes, meus amados irmãos, nós enfrentamos determinados problemas que nós esperaríamos que simplesmente o coração do pastor, a campanha da igreja fosse logo resolvido. É isso que nós às vezes estamos querendo, mas esses problemas às vezes se arrastam, complicam. Nós esperávamos que essa tempestade nos abandonasse logo, que essa crise nos deixasse logo, queridos irmãos. E todas as vezes que lidamos com a demora de Deus, nós temos a tendência, nós entramos também em uma grande angústia, queridos irmãos. Faz parte da nossa natureza humana. Vejam a angústia de Marta, de Maria. Elas mandam um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem tu amas. Parece que Jesus não fala nada, Jesus não responde. E quando Jesus chega, elas dizem: não tem mais jeito, já está até cheirando mal. Parece que quando a gente bate na porta do Senhor ou manda um recado para Ele através da nossa oração, a resposta não chega no momento que nós queremos, e aí nós nos desesperamos, queridos irmãos. Mas notem vocês que na hora da crise mais aguda, na hora da tempestade mais violenta, na hora do problema mais intenso, você percebe que Jesus está dormindo na polpa do barco. Que coisa, irmãos! Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua fé nessa manhã, eu não sei como é que está a sua situação nessa manhã, em relação aos problemas, a indiferença, a relação de emprego. E esse silêncio de Deus, irmãos, é mais gritante, é mais barulhento do que o próprio barulho das ondas do mar que batiam contra aquele pequeno barco. É difícil, irmãos. A gente se amargura. É por isso, irmãos, que existem as crises. As crises, elas existem justamente para nós começarmos a perceber que nós temos um Deus que Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele não prometeu só no momento bom, no momento belo, mas esse Deus do qual eu estou falando nessa manhã é um Deus que Ele está no momento da crise, no momento da angústia, no momento da dificuldade.
E certamente, meu irmão, minha irmã, você que está passando algo em especial de crise nessa manhã, saiba que Ele está no controle dessa situação. Mas aí o texto nos informa no versículo 39, Jesus, despertando do sono, repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se uma grande bonança naquele lugar. Quando nós chegamos no nosso limite, queridos irmãos, e esgotamos os nossos recursos, saiba que todos os recursos de Deus ainda estão à sua disposição, viu, queridos irmãos? Jesus ainda está disponível. Quando as nossas forças se acabam, Ele continua sendo onipotente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando a causa parece estar perdida, Ele ainda pode revertê-la e nos dar esmagadora e consagradora vitória. Lembro-me de um casal muito simples, irmãos. Com o seu canhoto do documento do seu terreno, alguém invadiu, uma multinacional invadiu, e aquele casal orando, sem advogado, sem juiz para defendê-los, porque era uma multinacional, e eles passavam muita necessidade. E foram entrando no terreno. E um dia, aquele casal, orientado pelo seu pastor, daquela humilde igreja, entrou na justiça. E nós sabíamos que eles iam perder, irmão, não tinha como. Mas no dia da sentença, ali nós estávamos. E nós sabíamos que eles iam perder, nós sabíamos disso. O juiz se levanta, eu não sei o que ele viu naquele dia, ele disse, mas o que eu vejo hoje é que a vitória precisa ser decretada para esse casal. Aquele casal, da noite para o dia, ficou quase milionário, viu, irmãos? Irmãos, quando todos os seus recursos se esgotarem, quando a tragédia iminente, você tem a certeza que ela vai chegar, saiba que os recursos de Deus ainda estão disponíveis para você. Por isso, Jesus Cristo fez a seguinte pergunta para eles. No versículo 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? É curioso, né, irmãos, que Jesus muda muitas vezes a sua metodologia. Nesse texto, Jesus primeiro, o que é que ele faz, irmãos? Ele acalma a tempestade. No outro texto, em outra tempestade, lá em Mateus, Jesus vem andando sobre as águas, ele acalma primeiro os discípulos. Sabe por quê, querido? Porque ele sabe aquilo que nos aflige. Ele sabe que tem momento que o que nos aflige é a tempestade que está lá fora, mas tem momento que nos aflige é a tempestade que está dentro de nós. Eu quero dizer para você, nessa manhã, queridos irmãos, que Jesus, Ele está aqui, amém, queridos? E Ele não só está aqui, Ele está vivo. Um dia desse fui falar numa igreja, eles cantaram o hino, que eu rejeitei aquele hino, dizia: Jesus passeia entre nós. Jesus não passeia, queridos irmãos, Jesus está aqui, e certamente nós estamos dando muito trabalho para Ele. Porque cada um de nós estamos clamando por algo a Ele nessa manhã. Estamos colocando a nossa vida, nossos problemas perante Ele. E Ele não vem no lugar para passear, Ele vem para trabalhar, para interceder, para agir em nosso favor, queridos irmãos. Ele, o Senhor Jesus, Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece as suas noites mal dormidas. A sua madrugada em choro, Ele conhece, queridos irmãos.
E Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe. E Ele é poderoso não apenas para acalmar o seu coração, mas Ele é poderoso para acalmar as circunstâncias da sua vida. Mas por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo, queridos irmãos? Eu quero dar 4 razões. Primeiro, queridos, eles deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. No versículo 35 ele falou: passemos para outra margem. Ou seja, ele está dizendo: eu vou com vocês. Era a promessa dele. Se foi Jesus que ordenou, então qual era o destino daquele barco, irmãos? A outra margem, e não o fundo do mar. Porque era a promessa do rei. Quando Jesus dá uma palavra, Ele cumpre. Nenhuma de suas promessas irão de cair por terra. Foi o que nós cantamos hoje, queridos irmãos. Nenhuma. Nós às vezes entramos em pânico, ficamos com medo porque duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. A segunda razão porque aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. O Criador do mar, do vento, o sustentador do universo, estava dentro daquele barco, queridos irmãos. E aquele barco jamais poderia afundar com Deus dos céus e Deus da terra dentro dele. Jamais poderia afundar. Queridos irmãos, a terceira razão porque eles deveriam ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Quando Ele demonstrou naquele barco, no meio da tempestade, Jesus estava fazendo o que, irmãos? Estava dormindo. E eu pergunto para você, por que Ele dormiu, irmãos? Porque Ele estava cansado. Não só por isso. Ele dormiu porque Ele sabia que tudo estava no controle do Pai. Ele sabia que aquela tempestade ia chegar. Ele é o próprio Deus. E se sabia, talvez aqueles discípulos perguntaram por que Ele dormiu. Ele dormiu porque, irmãos, Ele estava em paz com Deus. Ele sabia que tudo estava no controle do Pai. E paz, irmãos, aqui não é ausência de problema, viu, queridos? Paz é saber que Deus também está na tempestade o qual nós estamos passando. Quarta razão porque eles deveriam ter fé e não medo, por causa do poder de Jesus. O evangelista Marcos, queridos, cuidadosamente ele reúne vários textos, mas 3 episódios aqui ele destacam sobre o poder de Jesus. Aqui no que nós estamos lendo, fala que Jesus tinha poder sobre as leis da natureza. Em outro texto, ele destaca que Jesus tem poder sobre os demônios. Em outro texto ele destaca que Jesus tem poder sobre a morte, ou seja, Jesus, Ele tem todo o poder em todas as esferas. Ele é o Senhor. Queridos irmãos, se Jesus tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, então nós não precisamos ter medo. Não tenha medo por aquilo que você está passando, tenha fé. Tenha fé nesse Senhor, no Senhor Jesus. A última pergunta do texto está no versículo 41, queridos irmãos. E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Por
que a tempestade veio, queridos? Veio apenas para um propósito na vida dos discípulos. A pessoa de Jesus, eles estão tão encantados com as pessoas de Jesus, queridos, que alguém grita verdadeiramente: este és o Filho de Deus. Se você olhar para outra experiência da tempestade, eles vão dizer: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando a tempestade chega e quando Jesus intervém para resolvê-la, o resultado é para que fiquemos mais juntos, mais pertinhos de Jesus, mais prostrado aos pés de Jesus. Agora imagine comigo essa cena, queridos irmãos. Eles molhados, porque o barco estava se enchendo de água, porque as ondas batiam e salpicavam as gotas de água, aquele clima de tensão, clima de medo, de angústia, talvez os olhos esbugalhados, e de repente Jesus se levanta e ordena o mar, o vento, e tudo começa a se aquietar. Imagine comigo as espumas das ondas se espalhando pelo mar, as ondas se aquietando, o barco balançando devagarinho sobre as ondas agora, que vão se acalmando, e talvez um olhando com cara de bobo para o outro, dizendo: mas quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? Queridos irmãos, este é aquele que lá na eternidade, junto com o Pai e o Espírito Santo, eles traçaram um plano perfeito, um plano eterno, um plano onde eu e você seríamos o alvo do amor de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Somos alvo do amor de Deus. Ele manda a tempestade, queridos, justamente para nós crescermos na fé, crescermos em intimidade com Ele. Queridos, esse Jesus, Ele vestiria a pele humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de vida, cheio de verdade para nós, irmãos. Concluindo nessa manhã, eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta para o nosso coração. Faça para você mesmo: se Deus nos ama, por que nós sofremos? Se Deus nos ama, por que Ele não nos poupa da tempestade? Você já fez essa pergunta para você, queridos? Se Deus nos ama, por que o mar não fica sempre quieto e sossegado? Nós podemos fazer essa pergunta para nós. E a única resposta que nós encontramos neste texto, no segundo texto da tempestade, é que as maiores lições da nossa vida, queridos, nós não aprendemos nos dias de mar calmo. As grandes lições da vida nós aprendemos no meio da tempestade. Sabe por que Jesus manda a tempestade? Permite a tempestade em nossa vida? Se Deus está permitindo, meu irmão, minha irmã, você passar por uma crise, por uma tempestade, não é porque Deus quer destruir você, não é porque Ele quer atormentar você, mas é que Ele quer que nós ficamos mais pertinho dEle. Você já percebeu, irmãos, que no dia que não tem tempestade, a gente quase nem lê a Bíblia, ou às vezes a gente nem lê, a gente está agendado com tanta coisa para resolver lá em casa, tanta coisa no nosso trabalho, não é verdade? Mas no dia de tempestade a gente consegue dobrar o joelho, a gente consegue clamar, a gente consegue orar, alguns conseguem até jejuar, queridos irmãos. A tempestade vem para que nós possamos ter intimidade com o Senhor, estarmos mais juntinhos, mais pertinho dEle. Deus quer fortalecer a nossa fé com essa tempestade.
Que Deus, querido, Ele possa nos abençoar e que a sua palavra possa produzir frutos dignos do Espírito Santo em nossos corações. Eu quero orar com você. Quero que você curve a sua cabeça. E essa oração, queridos, é uma oração, quero fazer uma oração específica, por cura. Eu creio nesse Senhor. Quando eu falo de cura, eu não estou falando somente em cura da matéria, mas o Senhor, Ele pode curar aquela enfermidade mais profunda que talvez esteja na nossa alma, a desilusão da vida, a angústia porque alguém se levantou contra nós, o abandono que veio sobre nós. E eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é generoso. Obrigado porque o Senhor é bondoso, o Senhor é bom demais. Obrigado porque o Senhor usa as tempestades da vida para nos fortalecer, para nos atrair ao Senhor, Deus. Na maioria das vezes nós estamos igual aqueles discípulos, tentando lutar pelas nossas forças, tentando administrar da nossa maneira, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, eu quero orar por essa família especial, te pedindo a tua intervenção, Senhor, acalmando o mar, dissipando a tempestade e o vento, trazendo a cura, também a cura física, Senhor, também a cura da alma, nos curando, Jesus, nos restaurando, nos fortalecendo, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é santa, a tua palavra é fiel e a tua palavra é verdadeira. Eu oro no nome de Jesus. Amém.